Voltando agora, 10h45, a Helena Gomes está com a gente aqui de novo, agora sim com o contato restabelecido. Helena, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes, bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço. Helena, eu te agradeço muito, estava comentando aqui que a gente está chegando nesse ponto aqui do Thiago Brenan e eu espero que ele cumpra a pena que a lei estabelece por tudo que ele cometeu, né? Tomara que a justiça seja feita mesmo, e está sendo feita agora, mas tudo começou com a sua decisão corajosa de denunciá-lo, né? Algo que parecia... Eu imagino, estava comentando aqui, não sei se é verdade, mas imagino que algumas pessoas conhecidas, amigas, parentes, devem ter dito: Helena, não faz isso, não vai dar certo, você vai se expor. Eu queria que você contasse como é que foi essa sua decisão de levar adiante essa denúncia. Bom, na verdade, quando tudo começou com a primeira agressão, primeiro começou com as mensagens, né? Essa mágoa dele, eu não sei, o ego talvez, eu diria, por não ter aceitado o convite para jantar, e depois essas mensagens agressivas assim, que eu considerei bem estranhas, nunca tinha recebido nada do tipo. Como eu nunca tinha recebido nada do tipo, eu mandei para um advogado para dar uma olhada sobre o ritmo daquelas mensagens e em seguida eu bloqueei. Como eu sofri essa perseguição de olhares e de movimento dentro da academia, eu já estava irritada, na verdade, assim, eu já estava magoada com a situação. Então, quando me encostou a mão, quando houve aquela agressão que vocês viram, eu realmente não pensei em ninguém. Eu não pensei sobre o que as pessoas iam falar ou não. Eu imaginei que poderia me prejudicar, sim, no meu trabalho. Isso aí realmente foi um pouco difícil para mim sobre a decisão. Mas, quando eu procurei mais profundo entender o caso, se eu procurei falar mais com os advogados a respeito e vimos que tinha outros crimes atrás, então eu não pensei duas vezes. Eu falei, bom, vou fazer, porque nós já havíamos entendido que algumas meninas tinham procurado a delegacia e não tinham conseguido retorno. Nós sabíamos que se fôssemos apenas por esse movimento, a gente talvez não conseguiria também. Então, esse ato de estar falando com vocês e de não ter dado ouvido para 99% das pessoas que falaram para mim não fazer isso, porque eu poderia morrer, porque poderia acontecer qualquer coisa comigo, realmente foi em vão. Eu cresci em uma eu cresci em um ambiente simples, eu cresci em roça, né? Não é nem fazenda, eu cresci em roça, onde as mulheres realmente elas elas são criadas para se proteger de homens grandes, para se proteger de marmanjos mesmo. Então, assim, não tinha nenhuma possibilidade de eu não me defender e de eu não continuar me defendendo. Não foi, inicialmente foi por mim, foi pelos meus direitos e meus princípios, o que eu acredito que uma pessoa pode e não pode fazer. E eu acredito que ninguém pode encostar a mão em você se você não aceitou, se você não deu liberdade para isso. E logo em seguida, com tudo que foi acontecendo, com a quantidade de mulheres que foi nos procurando, que realmente eu sei que o que vocês têm em mãos é pouco, porque são as mulheres que no momento a justiça está aceitando o BO e tudo, mas são muitas mesmo. Então, eu acredito que simplesmente esse tipo de coisa, as mulheres têm que tampar o ouvido para tudo que está do lado e dar mais atenção para o que elas estão sentindo, para os direitos delas. Nós mulheres não somos protegidas da forma como devemos ser protegidas na sociedade, mas isso é o que foi imposto para nós, né? Vocês têm que aceitar, vocês têm que se calar, e é uma vergonha você ser agredida, você ser violentada, mas foi colocado na nossa cabeça que a vergonha é nossa. Desde quando? É o homem, o agressor, né? Seja quem for, não tem o controle do que ele tem no meio das pernas, não tem controle do comportamento dele, e eu tenho que me sentir envergonhada com isso? As mulheres que entraram em contato comigo têm histórias horríveis,
tem histórias de filme de terror. E elas mesmo assim se sentem envergonhadas, com medo do que a sociedade vai falar, com medo do que a família vai dizer para elas. Algumas casadas, outras meninas jovens, com medo de que nunca consigam um parceiro, com medo do que vão dizer delas. Até quando? Eu sofri uma agressão, eu briguei. Eu briguei pelo meu não, eu briguei pelo meu direito e pelo que eu acredito. Mas e essas meninas, e essas mulheres? Poderia ser a filha de qualquer um de vocês. O que está sendo ensinado para elas? Porque hoje, onde um país que todo mundo fala que nós somos livres, que as mulheres são livres, e nós não somos. Isso não é verdade. A maioria dessas meninas procuraram justiça, procuraram por proteção e não conseguiram. Não conseguiram. Tanto que foi muito difícil fazê-las falarem, fazê-las contarem a história, fazê-las registrarem o BO. Algumas estavam desesperadas para falar e outras simplesmente assim, a gente passou por muito tempo para fazê-las falarem e fazê-las entenderem a importância. Lembrando que a maioria das mulheres que nos procuraram não tiveram coragem de registrar o BO. Ainda tem medo que aconteça alguma coisa com elas, eu entendo. É para ter medo? É, porque se a sociedade coloca isso pra gente, se a justiça não age de acordo como tem que agir quando quando a mulher vai procurar por proteção, então ela tem que ter medo, né? Só que eu acho que é esse o quadro que a gente tem que reverter. Nós precisamos reverter isso urgente. Nós não devemos ter medo de falar. Nós temos que lutar pelos nossos direitos, princípios e tudo que nós acreditamos. E tem que colocar isso para fora. Porque se não fizer isso, essa corrente vai continuar. Se isso não tivesse acontecido, seria mais crimes, mais pessoas sendo agredidas, mais mulheres sendo violentadas. Então a questão não é o que o Tiago fez. Tem muitos Tiagos por aí. A questão somos nós. O que a sociedade está colocando para a gente que coloca a gente com tanto medo de falar e com tanto medo de nos defender? A gente não pode ter isso. Nós mulheres temos que ser mais ferozes, eu acho, a respeito desse assunto. Nós temos que partir para cima, sim. Temos que nos defender, sim. Como eu disse, isso poderia acontecer com qualquer pessoa. As pessoas que entraram em contato com a gente são de classe baixa, média e alta. Então, isso aí, é claro que, isso eu reconheço, tá? A mulher de classe baixa, ela vai se sentir muito mais desprotegida, muito mais. Que foi o que aconteceu com a maioria, né? Porque para onde que ela vai correr? Como é que vai ser para pagar um advogado, para lidar com tudo isso? É difícil demais mesmo, né? Por isso que a sua posição é tão importante, é tão importante. Agora, quando as coisas já estão seguindo, ao que parece, o seu rumo normal, a gente e vai cobrar também, né? Vamos cobrar. Mas dar início a esse processo que é a dificuldade toda, né? E só vai valer a pena se de fato esse Tiago Brenan for condenado na medida das agressões que ele cometeu. E foram várias mesmo, né? E acho que claramente a sua coragem foi fundamental. O fato de termos imagens também, né? Porque tem isso também, né? A palavra da mulher só, normalmente não tem peso. A gente já viu tantos relatos, Helena, de mulheres que procuram delegacias da mulher e que sofrem e são alvo de ironia, de brincadeirinhas, de chacota. Então, assim, é muita coisa para resolver e você tem toda a razão. O Tiago é só um, mas é exemplar, Eu queria saber de você se em algum momento depois da sua denúncia, porque ele conseguiu fugir também, né? O nosso Ministério Público deu tempo para ele escapar para os Emirados Árabes. Ele é um cara com dinheiro, diz agora que tá pobre, né? Vamos ver. Pobre de espírito ele sempre foi. Agora, ele conseguiu escapar. Você chegou a temer que não fosse dar em nada a sua denúncia, Helena? Então, na verdade, não. Eu não sei, é até estranho, eu sei que todo mundo me pergunta isso. Eu não tive medo.
Mas, assim, entendendo um pouco sobre a minha fé, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho muita fé e eu acredito que eu fui blindada desde o início com relação a isso. Pode acontecer alguma coisa comigo? Eu sei que pode, tá? Mas se acontecer, eu fico aqui dito que eu não volto atrás em nada, não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu fiz acreditando no que eu sei que é correto. Então, assim, eu estaria me sentindo péssima se uma pessoa me agredisse daquela forma, falasse os palavrões que falou e eu não fizesse nada a respeito. Aí sim eu estaria me sentindo péssima, eu provavelmente não estaria conseguindo dormir até hoje. Então, sinceramente, a gente tem que ir por um caminho que acredita. A minha fé não me permite fazer nada que eu acredito assim que esteja fora do que eu entenda como correto. Eu, sinceramente, o medo mesmo, eu aprendi a temer a Deus e não a temer um homem. Então, eu sei que pode acontecer alguma coisa comigo, mas foi isso que eu. Mas essa é a minha educação. Não tem como mudar isso. Ah, senti medo? Eu vou mentir para você se eu falar que senti. Eu senti angústia. Eu senti tristeza de escutar todos aqueles depoimentos. Eu senti várias coisas, mas medo não. Eu vejo ele como um homem sem controle do que ele, como eu disse, no meio das pernas, um homem sem controle dos atos, sem controle das palavras e sem controle, talvez, da própria mente. Mas não medo, não. Para mim, ele é só um homem. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a Helena Gomes, que é modelo, e que teve a coragem de denunciar o Thiago Brenan, aquelas imagens iniciais que a gente não vai esquecer tão cedo. Imagino você que não vai esquecer mesmo, né, Helena? Mas foi aquilo que desencadeou. A Helena estava na academia, foi vítima de ofensa, depois de agressão física mesmo, e teve coragem e levou adiante essas denúncias que depois trouxeram tantas outras, várias outras mulheres que passaram antes dela, inclusive, mas que não tiveram coragem, não se sentiram em condições de levar adiante, e foi esse depoimento da Helena Gomes que desencadeou todo esse processo. Helena, eu queria saber como é que foi, como é que você acompanhou a chegada dele, enfim, o que você sentiu quando você viu ele desembarcando, enfim, ele parecia tranquilo, né, não sei se ele tem consciência, mas ele vai ter já consciência do que vai acontecer. Chegou algemado e tal, acompanhado pela polícia, o que você sentiu quando viu ele chegando aqui preso? Por incrível que pareça, eu não estava assistindo, estava trabalhando. E eu acabei assistindo um pouquinho depois, um pouco mais tarde que vocês que estavam acompanhando ao vivo. Justiça. Eu sinto um alívio com relação a todas as mulheres que entraram em contato com a gente e a gente prometeu que a gente iria fazer a justiça. Porque assim, eu e os meus advogados, a gente não falou, nós vamos tentar. Nós falamos, nós vamos fazer. Vai acontecer. Então, assim, eu sinto um alívio, porque eu imagino que se o processo não estivesse andando como nós planejamos, eu estaria me sentindo muito mal agora. Porque esse processo de tá falando com todas essas mulheres, fazendo elas falar e escutando a angústia de cada uma, isso é muito difícil. E assim, não tem como você falar que não carrega isso com você, porque carrega. Eu fiquei sem dormir bastante tempo, eu fiquei mal por um bom tempo aí, mas o mal dessas histórias tristes, de saber que tem tanta gente desprotegida, tem tantas mulheres, não foi só mulheres, tá? Tem muitos homens também que passou por situações horríveis, mas eu tô aqui, né, posicionando, enfatizando mais as mulheres, porque é a grande maioria, é uma situação muito mais delicada, mas assim, eu acho que a sensação é de alívio e, por mim, eu não sei te falar, mas eu sou uma pessoa, não sei, eu sou muito direta, eu acho, com algumas coisas, mas eu fico muito aliviada por poder estar cumprindo o que nós falamos para elas, sabe? Elas podendo ver que a gente realmente está lutando por isso e está dando o nosso máximo. Ô Helena, você já falou que, lógico, você passou um tempo dormindo com dificuldade, enfim, lógico, né? Natural, seria estranho se fosse diferente. Mas a tua vida, para além disso, mudou?
É lógico, você está sendo procurada pela imprensa, está falando com a gente aqui, hoje deve ser procurada por muitos outros jornalistas. O teu trabalho mudou, você disse que tinha receio de essa situação prejudicar na sua atividade profissional. Prejudicou, não prejudicou? Te trouxe algo de positivo, além dessa satisfação de perceber que a justiça está sendo feita? Como é que mudou a sua vida de lá para cá? Sim, olha, não vou mentir, em alguns termos não prejudicou, porque prejudicou sim, mas isso eu já sabia, eu já esperava, eu já aguardava por isso. Então, eu não tô nem aí. Se eu ver que vai mudar muito o percurso do que eu já fazia, então tá tudo bem mudar, então é porque é hora de mudar. Mas ah, é complicado, claro, né? Mas Caiu o sinal. Estamos conversando com a Helena Gomes, que é modelo. E olha como é que eu vou definir? Que pessoa, né? Que ser humano, né? Que ser humano. Você vê que coisa impressionante, né? Como que duas pessoas tão diferentes se cruzam na vida, né? Eu não tinha conversado com a Helena ainda, já admirava ela pela coragem, né? Pela coragem sempre, desde o primeiro dia. Mas ela fala com uma serenidade, e ela é muito jovem, mas tem uma maturidade, a impressão que eu tenho por essa conversa rápida, uma serenidade, uma convicção do papel que ela tem que exercer, né? Na sociedade, mais do que o papel profissional, mas como mulher, né? Como cidadã. A gente, enfim, não vou filosofar aqui, mas a vida tem essas coisas, né? Fez cruzar o Thiago Brenan, essa figura desprezível que é esse Thiago Brenan, com essa figura generosa, sábia da Helena Gomes. E acho que era para ser assim mesmo, né? Acho que era para ser assim mesmo. Tinha que ser uma pessoa diferente, especial para tentar dar cabo nesse Thiago Brenan. Você estava conversando, falando sobre as consequências e se tiver que mudar tudo por causa disso, também tudo bem. É isso, Helena? desculpa, pode repetir? Não, eu estava te perguntando que tipo de consequência negativa que essa história Sim, toda teve, ou alguma positiva, sei lá, você deve estar tendo contato também com pessoas que você não teria, sim. pessoas boas também. Mas você estava contando que, é lógico, é um problema, mas se tiver que mudar a sua vida demais por causa disso, tudo bem, é porque tem que ser assim. É porque é hora, né? É porque, assim, é como eu te falei, com relação à minha fé, assim, as coisas que eu acredito, eu não acredito que Deus colocaria uma cruz para você. Eu acredito que ele não coloca uma cruz para você carregar se você não pode carregar. Então, assim, se eu tiver que mudar alguma coisa no meu caminho, tá tudo bem. Eu não vi opção de não fazer o que eu fiz, tá? Eu não vi. Primeiro, porque uma pessoa me ofendeu, falou palavrões, falou coisas horríveis que eu não poderia aceitar. E segundo, porque diante de, como eu falei, né, diante de todas as vítimas que foram aparecendo de casos tão sérios e que mexeram tanto com assim, com elas, né? Eu não vi saída para isso. Como é que eu iria dormir com relação a isso? Não tem como. Então, sim, mudou bastante coisa, mudou algumas coisas assim, mas eu acredito que com o tempo tudo isso volta ao normal, porque tá esse, tá esse fluxo todo, porque as coisas ainda estão acontecendo, eu sei que tudo vai voltar ao normal, eu acredito. E assim, com relação às coisas positivas, todos os dias eu escuto mensagens de pessoas agradecendo. Ontem mesmo eu escutei de um pai de família, ele tem 3 filhas, uma foi violentada, e ele me contou um pouco da história, agradeceu. Ah, assim, tá podendo falar um pouco mais com a filha a respeito, as meninas que passaram por isso, poderem escutar, poderem entender que a vergonha não é delas. Pelo amor de Deus, a vergonha não é de vocês. Não é. A vergonha é quem causou. É. E, assim, o que eu posso dizer? Meninos, de mudar tudo que vocês
É, vamos tentar ver se volta, só para a gente encerrar. Estamos ouvindo a Helena Gomes, que é modelo. Você tá me ouvindo? Acho que a gente retomou, deu uma quedinha aqui rápida, mas é isso, né? Acho que esse episódio tem que servir para isso também, para a gente conseguir aos poucos, não é da noite para o dia, mas aos poucos mostrar que a vítima é vítima, não é a responsável, né, Helena? É o que eu penso, tá? Tudo que eu vi agora, as mulheres elas não conseguem falar, não conseguem denunciar por essa vergonha, por esse medo, o que vai acontecer com elas, a maioria sendo julgada até pela própria família, entendeu? Então, assim, ser julgada pela própria família, se a família não apoia, quem é que vai apoiar? Você espera o quê? Que as pessoas, o restante, a sociedade, a população, vai falar o quê para elas? É vergonhoso saber que a própria família não apoia, que não apoia elas procurarem a justiça, não apoia. A sua filha passou por uma violência, isso pode prejudicar o resto da vida dela, e você não apoia ela falar, não apoia ela procurar a justiça, porque tem muitos casos assim. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Esse é o país livre que a gente vive? Livre onde? Se você escutar a história de cada uma daquelas mulheres, eu chorei junto. E eu não sou sensível assim. Então, assim, sinceramente, é uma vergonha. É uma vergonha. Tá passando da hora de mudar. Tá passando da hora de a gente tomar nossa posição mesmo de mulher. Nós não somos só livres para o carnaval, para dançar, para sorrir. Nós somos livres também para segurar todos os nossos BOs, nos proteger, sermos fortes. Somos muito mais fortes do que nós mesmos pensamos. Helena, só para terminar mesmo, primeiro dizer que foi um prazer falar com você. Pena que nessa circunstância, mas enfim, quero crer que as coisas vão se ajustar muito por mérito seu, muito por mérito seu. Pena que você tenha que ter enfrentado essa situação, mas é o que você falou, eu acredito nisso também. Acho que Deus, a natureza, a vida se encarregou de fazer com que você cruzasse com a vida desse Thiago Brenan para dar um jeito nele. Eu acredito piamente nisso. Mas eu só queria terminar, que você falou que você nasceu na roça, que você aprendeu que a mulher tem que se defender mesmo. Você nasceu onde? Como é que é? Sua mãe fazia o quê? Faz o quê? Eu queria entender de onde vem essa sabedoria toda, Helena. Eu nasci no interior de Goiás, eu sou de Itumbiara. A minha família toda, nós somos de uma casa de mulheres, então todas nós trabalhamos bastante, somos mulheres que crescemos com trabalhadores rurais em volta, então você já imagina. Então aprendemos a nos proteger. A minha mãe, ela cuidou de idosos, a minha avó foi uma dona de casa que cozinhava e lavava e passava e protegia todo o restante da família. As outras mulheres da minha família são todas professoras. É isso, é uma família normal, é uma família de pessoas simples, mas acredito aí que não, assim, eu aprendi a não deixar as coisas passarem. Eu sei que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado até para nos defender nosso nome, mas de onde eu vim a gente defende o nosso nome a qualquer custo. Eu estou aprendendo a melhorar isso, eu reconheço que eu não posso ser talvez tão radical nesse sentido, mas até então foi o que me permaneceu, foi o que me ajudou a sobreviver aí nesse mundo. É isso. Obrigado. Helena Gomes, modelo, e muito mais que modelo, né? Modelo é um detalhe nessa história toda. Helena, parabéns, viu, pela coragem, que você tenha certeza inspirou e vai inspirar muita gente ainda. Muito obrigado, viu? Boa sorte para você, amém, sucesso amém. Na sua vida. Muito obrigada. Tchau, bom tchau. Trabalho para vocês. Obrigado.